Olá, eu sou Luciane Magalhães, sou coach, terapeuta. E mais uma vez eu estou aqui nesse vídeo para falar com você, Leide, você que me pediu para que eu falasse um pouquinho sobre dicas de como falar em público. Ou melhor, falasse sobre medo de falar em público. Eu vou dizer sobre dicas de como você falar em público, como você desenvolver essa habilidade. Porque até sugeriu mesmo que eu fizesse um treinamento sobre o assunto. Então eu quero dizer para você, Leide, que eu tenho um treinamento que fala sobre isso, que é o meu curso Vencendo Medos e Alcançando Vitórias, e a gente fala um pouco sobre esse medo de falar em público. Que na verdade, quando a gente vai falar sobre medo de falar em público, não é um medo em si de falar, porque você fala, a não ser que você tenha um problema na voz, um problema de dicção, uma dificuldade neurológica que vai te trazer como consequência uma mudez. Aí realmente você não fala. Mas a partir do momento que você fala, esse falar em público, quando você diz assim, eu falo no meio de uma roda de amigos, de uma conversa com familiares, você já desenvolve essa habilidade. Só precisa então treinar um pouco mais isso. Quando você pensa que esse público vai aumentar, esse número de pessoas vão se tornar um pouco maiores. E aí, por trás desse medo de falar em público, todo ser humano tem a necessidade de ser reconhecido. Então, quando nós temos uma grande plateia, ou seja, um grande número de pessoas, essa sensação vem à tona, esse medo vem à tona, na verdade é um medo de não ser aceito, um medo daquilo que eu vou falar não vai agradar as pessoas. E aí, a partir desse momento que você vai surgindo na sua mente todas essas negatividades, todos esses pensamentos negativos, com certeza o seu comportamento também vai ser influenciado. Sua voz pode ficar trêmula, você pode gaguejar, esquecer o conteúdo que você vai falar. Eu digo isso porque eu já passei por situações parecidas e que eu precisei treinar essa habilidade. E eu percebi que o meu medo não era o falar, mas medo de algumas pessoas que eu também sabia que estaria ali naquela plateia. E eu fui desenvolvendo algumas técnicas, claro, a gente vai estudando, vai aumentando o nosso nível de conhecimento e liberando esses medos, essas ansiedades, né, vamos dizer assim, e a gente vai conseguindo fazer isso. Então uma dica que eu dou e que funciona muito, que eu sempre trabalho comigo mesma, quando eu tenho que fazer uma apresentação ou um treinamento, uma palestra, eu sempre faço ensaios mentais. Então, como é esse ensaio mental? Baseado na terapia cognitivo-comportamental, Aaron Beck, ele ensina detalhadamente você fazer esse ensaio mental. Também a programação neurolinguística cunha um termo chamado ponte ao futuro, né? Uma tela mental onde você vai se colocar no futuro fazendo aquilo que você gostaria, ou seja, falando publicamente. De que forma? Na forma como você gostaria, com coragem, com confiança, vendo as pessoas ali naquele momento, tudo isso numa imaginação, vendo as pessoas aplaudirem você, ouvindo esses aplausos, ouvindo as pessoas dizerem, nossa, como ela diz muito bem, você expressando de uma forma congruente, com uma postura ereta, com um sorriso largo nos lábios, com os olhos, porque nós falamos com o nosso corpo. Então, muito mais do que falar com as palavras, a nossa postura, ela transmite muito mais do que a nossa própria voz. Então, só esse ensaio mental, Leide, já vai diminuir consideravelmente o seu nível de ansiedade. E quanto mais você ensaiar essa ponte ao futuro, você se colocando no futuro, com essa sensação de confiança, de segurança, melhor você vai ficar. Porque você vai desenvolver novas circuitarias neurais que vai fazer com que o teu cérebro te leve até lá. Então não é força do pensamento ou só pensar positivo. Você precisa estar congruente, o teu desejo com a sua sensação. E o ensaio mental é uma forma, uma técnica que te ajuda a levar a esse ponto, a esse fim, onde você vai estar congruente com desejo e sensação. Então fica aí a minha dica. E claro, se você tem problema de dicção, você treina isso em frente ao espelho, faz uma aula de treinamento de voz, de como falar para fora, né? Como diz a minha professora Guadalupe, ela dizia que eu falava para dentro e hoje a minha voz está um pouco mais, já está melhor, né? A minha dicção, tudo. Isso tudo tem treinos. Então fica essa dica. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe
e faça o seu comentário pedindo novas dicas e eu estarei aqui com o maior prazer e alegria em poder ajudar você. Um beijo no coração, fique com Deus e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!